Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 6, que diz: Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Bom, queridos, o verso aqui fala sobre Judas, né? Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus posteriormente, dizendo, né, que Judas havia criticado Maria, né, que havia derramado um perfume caríssimo aos pés de Jesus, e ele a criticou porque aquele perfume poderia ter sido vendido e auxiliado pessoas pobres, né? Ou seja, aparentemente o argumento dele faz todo sentido, né? Poderia ter auxiliado muitas famílias com tanto dinheiro. Então, aparentemente, teria sido um desperdício. Mas veja só, primeiro Jesus já falou, né, que era uma adoração a ele, era uma adoração a Deus, e ele recebia, claro, essa adoração. Agora, o ponto aqui do verso que estamos era que o que ele disse era só um fingimento. Não era verdade. Ele não estava preocupado com os pobres coisa nenhuma. Ele estava com interesse naquele dinheiro. Isso é muito interessante, queridos, que o pecado ele sempre vem disfarçado. Ninguém diz, olha, eu sou uma péssima pessoa, eu sou horroroso, eu sou uma pessoa maligna. Não. Todo mundo se acha ótimo. Esses dias eu vi uma frase dizendo que as pessoas boas geralmente se acham más e as pessoas más geralmente se acham boas. É porque a pessoa que realmente é boa, ela se constrange, ela se envergonha dos seus erros e dos seus defeitos. Agora, a pessoa má, ela está tão cauterizada, ela é tão arrogante muitas vezes que ela simplesmente se acha uma pessoa boa, se acha esperto, se acha superior aos outros. Bom, então essa é uma realidade. O pecado ele vem sempre disfarçado, né? O diabo ele não aparece de chifre tridente. O que o apóstolo Paulo nos diz, que falando de falsos ministros de Deus, ele diz assim: tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Isso está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Então, queridos, aqueles que são falsos apóstolos, falsos profetas, que Jesus tanto nos advertiu que viriam, que sempre estariam enganando as pessoas, eles não vêm dizendo, olha, eu estou pregando um evangelho falso, eu estou falando algo contrário à Bíblia. Não, eles vão dizer, olha, está escrito, veja, Deus é assim, é assado. Vão ter muitas vezes cara piedosa, vão colocar ensinos verdadeiros no meio dos ensinos enganosos. É sempre assim, queridos. Vão ter argumentos, né, dizendo, não, vamos fazer obras de caridade, vamos ajudar os pobres, enquanto isso estão roubando por trás. Estão cometendo delitos, explorando a fé das pessoas. Infelizmente, muitos são assim. Ezequiel capítulo 33, Deus diz, muitos ouvem as palavras, mas não as colocam em ação. Com a boca professam muito amor pela verdade, mas o seu coração vai após o lucro. É claro que quem mais se incomoda com isso, né, queridos, é o próprio Jesus, que disse, né, em Mateus 21, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a tens feito covil de ladrões. Agora, claro, né, queridos, não é porque há um roubo, como aqui nós estamos vendo, no caso de Judas Iscariotes, que nós vamos jogar fora o ensino. Imagine se os discípulos ou as pessoas que seguiam Jesus tivessem pensado, bom, nós contribuímos com o ministério de Jesus, demos ali a ele alguns recursos para ele estar pregando. Ora, mas parte desse dinheiro estava sendo roubado, então chega desse ensino, chega disso, vamos procurar outra coisa.
Não, né, queridos? Não é porque há alguns elementos fazendo coisas erradas que a gente vai jogar fora a verdade. A verdade é verdade sempre. Assim como há a medicina e há pessoas inescrupulosas no meio da medicina. E há em qualquer área da ação humana. Agora, a verdade, ela é inegociável. A verdade é o poder mais indestrutível e invencível do universo. E de uma importância imensa para mim e para você. É a verdade que nos leva no caminho do que é sadio. Não porque um ou outro enganou pessoas ou fez coisas erradas que a gente vai jogar fora a verdade por causa disso. Porque a mentira é o engano 100% do tempo. A verdade, muitas vezes usada por pessoas com motivos inescrupulosos, continua sendo verdade. A gente remove o problema. A gente não joga fora, como se diz, né, o bebê junto com a água suja. A gente não joga fora o bebê junto com a água suja. E quanto a esses, né, queridos, quem vai julgar é o próprio Deus. O apóstolo Paulo nos diz que os ladrões, os que praticam a extorsão, não herdarão o reino de Deus. Pode ter o título que for. Pode ser discípulo imediato de Jesus, pode se considerar apóstolo, pode se considerar X ou Y, não interessa. Se a pessoa faz esse tipo de coisa, ela vai se ver com Deus que é verdadeiro e cujo nome essa pessoa está manchando. Agora, que a gente não pense que porque há alguns Judas Iscariotes por aí, que Deus deixa de ser Deus ou Jesus deixa de ser verdadeiro. Jesus teve, dentre 12, um discípulo que roubava. Vamos valorizar os que não roubam. Porque as pessoas pensam, tem um que rouba, então vou abandonar tudo. Não, vamos valorizar os que não roubam. Ora, temos Pedro, temos Tiago, mas posteriormente teremos o apóstolo Paulo. Esses que são a verdade, que ensinam a verdade, a gente precisa apoiar. Porque o que as pessoas fazem é, há aqueles que enganam, então a gente abandona tudo. E aí você deixa a mercê, deixam sem apoio aqueles que falam a verdade e os que enganam continuam ludibriando outras pessoas. A gente só vence a mentira reforçando a verdade. A mentira se alastra rapidamente, né? Como fogo em mato seco. Se alastra rapidamente. Agora a verdade, ela é construída penosamente, tijolo por tijolo. Então é necessário que as pessoas de bem, que as pessoas de amor apoiem, busquem, contribuam para que a verdade continue indo adiante, para que a mentira seja parada. Você abandonar o barco não ajuda em nada. Ajuda se você permanece e prega a verdade e apoia o verdadeiro evangelho. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.